Nessa noite eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, Antigo Testamento, capítulo 6. E nós vamos fazer uma série de ministrações onde traremos 3 tópicos específicos que vão falar especificamente sobre improvável, mas escolhido. E hoje é o capítulo 2 dessa série. Semana passada nós falamos de uma improvável, mas escolhida, que foi Raabe, uma prostituta que decidiu amar o Senhor acima de todas as coisas, e diferente de toda uma nação que foi destruída por causa do seu pecado e do seu erro, decidiu amar o Senhor, e mais do que amar ao Senhor, ela fez questão de pregar essas palavras de boas novas à sua família, onde vários da sua família acabaram alcançando também a salvação. Então, aquela que era improvável foi uma escolhida, porque do momento que ela saiu da prostituição, saiu de Jericó e agora vai para junto à nação de Israel, ela é acolhida de uma forma diferenciada pelaquela nação, e aquela mulher faz uma transformação da sua história, porque a grande realidade é que o nosso Deus é um Deus de transformações. Essa é a grande questão. Algumas pessoas estão de fora da igreja e falam: eu não vou para aquele lugar porque lá é uma terra de ex. Mas será que você também não está precisando ser o ex alguma coisa? Sim, aqui é um lugar de ex. Pessoas transformadas, pessoas lavadas, remidas, pessoas pecadoras, falhas ainda, mas que cada dia lutam. Puxa, se eu errava a 100 por 1 no dia, amanhã eu vou errar só 99, eu vou melhorar. Porque essa é a grande questão. Pessoas pecadoras, pessoas falhas, mas que estão o quê? À procura de melhora. Coisa fantástica essa. Você errou muito. Sim, mas eu errei quanto? Contei 98 erros. Graças a Deus. Porque anteontem era 100, ontem foi 99. Hoje foram só 98. Então quer dizer que eu estou melhorando. E é isso que a gente faz em família dentro da igreja. São pessoas falhas que um vai ajudando o outro. Onde de repente fala: não, mas o teu sapato está desamarrado. Aí você fala: mas isso é um problema? Sim, porque no passado o meu sapato estava desamarrado e eu tropecei e me machuquei. Então eu não quero ver você passar pela mesma coisa. E isso que é o fantástico, porque são pessoas que vão ajudando umas às outras, diante de coisas que às vezes, diante dos nossos olhos, está tudo normal. Mas na verdade, é por carinho, é por amor que existe essa simbiose, essa troca, esse amor. Amém? O segundo improvável, mas escolhido, que eu gostaria de falar nessa série de ministrações é exatamente sobre Gideão. Gideão, nós vamos ver na história, que é mais um que era improvável, mas por Deus foi olhado de uma forma diferenciada e ele foi escolhido. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Essa história, por mais que seja o improvável que foi escolhido, eu vou te mostrar uma outra vertente de coisas que podem ser maravilhosas até certo ponto, mas que podem desandar. Nós, no nosso meio, temos um padeiro artesanal. Glória a Deus. E minha filha fez uma pergunta até, eu vou aproveitar, dar uma pausa aqui na mensagem, e eu vou perguntar, porque a Sofia me perguntava: pai, aonde o Paulino vai parar? Por quê? É pão, é croissant, é pizza. O que falta agora? Bolo? Falei: não sei, vou perguntar a ele, de repente, donuts. Falei: agora o que falta? É bolo? Qual será a próxima? Eu falei: não sei. Eu sei que está aí um joelho aí, outro já falou aí o joelho. Isso está quase virando uma padaria gospel, cara. O homem está se especializando. Aleluia. E aí, ainda pode botar um cardápio gospel. Já veio a sugestão aqui. Então ela me perguntava, mas a grande questão é: a cada dia eles têm se reinventado para fazer coisas novas e melhores. Mas o fato é, ele entende muito bem o que essa mensagem vai falar. Porque ele pode escolher o melhor fermento, ele pode escolher a melhor farinha, ele pode analisar o forno e achar a temperatura certa do forno, ter as formas, como inclusive eu tive o prazer de ver uma daqueles dele que ele comprou de pedra específica para uma coisa específica. E ele pode fazer tudo isso, mas se no meio do preparo ele colocar uma água um pouco mais quente ou um pouco mais fria, ou se ele colocar uma dosagem a mais ou uma dosagem a menos, pode literalmente desandar. E aquilo que era maravilhoso, que já foi experimentado diversas vezes de alguém que se esmerou e estudou para tal, acredite, pode dar muito errado.
Ou, de repente, o filho dele pode chorar em casa, porque aquela criança também chora. Não sei se vocês já viram, isso é uma coisa rara de acontecer, um bebê anjo, né? Mas ele também, de vez em quando, chora. De repente, ele pode se distrair com o choro do neném e deixar mais tempo de forno. E aquilo que era maravilhoso pode desandar. Amém? Você está entendendo isso? Mas vamos sair do Paulino e vamos para a Bíblia Sagrada para ver se na Bíblia também temos história semelhante a desse pão que, em nome de Jesus, não vou experimentar, porque os pães que eu tenho experimentado não desandaram. Abra aí sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Versículo 6 diz o seguinte: assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores, e os expulsei, e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezel. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor nosso Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram que o Senhor nos tirou da terra do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força que tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Então, não é verdade que eu estou enviando a vocês, ou é verdade que eu estou contigo? Então Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Estou traduzindo, caçulinha. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás a falar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela ministração dessa palavra. Eu quero pedir que o Senhor me dê discernimento na condução de cada uma dessas construções, palavras e exemplos que vão ser passados, que possa trazer vida em abundância para cada um de nós, começando por mim. Ministra o meu coração, ministra o coração da tua igreja, em nome de Jesus que eu peço. Amém. Graças a Deus. Deixa eu te contextualizar, que talvez você não conheça plenamente essa história bíblica. E essa história vai nos falar o seguinte: Israel havia pecado contra o Senhor. E é muito importante frisar isso, porque algumas pessoas confundem quem é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde falam que o nosso Deus era um Deus déspota, um Deus mau, que matava crianças, assassinava pessoas, mas Jesus veio num tempo que veio trazer paz, veio trazer uma transformação, tudo isso. E eu quero dizer para você, isso é uma grande mentira, isso é um ledo engano. Porque o nosso Deus dá diversas provas que ele é um Deus misericordioso, é um Deus cuidadoso, e é um Deus que zela pela sua palavra. Essa talvez seja a grande reflexão que algumas pessoas confundem nos dias atuais. Ele zela pela sua palavra. Hoje nós estamos numa sociedade muito corrompida naquilo que nós dizemos que é palavra. Eu prometo, eu juro, eu estou afirmando, e no dia seguinte a coisa já é totalmente diferente. Então a gente pega as construções que nós vemos em sociedade e queremos transpor para a Bíblia. Um dia um jovenzinho olha para você e fala: eu te amo, você é o meu respirar. E no dia seguinte está com a sua amiga.
Eu não estou profetizando, não. Só estou dando um exemplo. A jovem chegou a congelar o olho. Não me fulmina com o olho. Eu não estou falando do teu namorado, por favor. É só uma exemplificação. Porque eu já vi essa história algumas milhares de vezes durante a história da humanidade. Amém, irmão? Alguém já passou por isso aqui mesmo? Oh, meu Deus do céu. Não chora. Restaurar a maquiagem. Né? Tá, eis que Deus fez tudo novo. O fato é... Aleluia. Glória a Jesus. O fato é... Israel tinha promessas. Mas ele tinha promessas de um Deus que não volta atrás. E eu pergunto, por que então eles estavam passando por toda essa dificuldade financeira e de opressão espiritual e opressão física, traduzindo, estavam sob um jugo de escravidão? Por quê? Estavam adorando a outros deuses. Por um motivo simples, porque eles se corromperam. Deus não mudou. Deus era o mesmo, a promessa dele se mantinha de pé. Então quem se afastou de quem? Eles se afastaram do Senhor. E é muito interessante porque essa fala de Gideão é uma fala da nação. Por que tu nos abandonaste? Quantas vezes nós vemos exatamente isso? Pessoas que se afastam de casa e aí uma vez longe de casa começam a falar, é porque não cuidaram de mim, é porque não me amaram, é porque não foram atrás e começam a tentar construir uma verdade que é só dela, ferindo o que realmente aconteceu. Vocês já viram histórias assim? Já viram? Ah, eu já vi muitas. Como pastor, a gente escuta muita história. Então, pessoas que olham verdades que não são verdades absolutas. Interessante que eu estava com minha esposa ontem, nós ganhamos aqui um presente, né? Foi uma carta de liberação, uma carta de alforria, né? Onde nós passamos um momento a sós, né? Eu quase peguei meu cachorro e deixei na vizinha também, para ter aquela sensação plena que eu estava sozinho com ela, né? Mas o cachorro olhava pra gente e eu falei assim, ó, faz de estátua aí, porque, né, eu tô curtindo meu momento aqui, né? Eu estava sem filhos em casa, né? Um momento de muita alegria, logo na sequência um momento de saudade. Nós somos tão voláteis, né? Tão volúveis. Mas eu sei que eu curti naquele momento, estava assistindo alguma coisa com ela e de repente, naquela programação, alguém chegou e falou: a verdade é a verdade. Estamos assistindo um filme. Não adianta você achar que fez o certo porque você fraudou, você roubou. Era um filme que a gente estava assistindo. Mas isso é injusto. Não importa se você acha justo ou injusto, porque a verdade sempre será verdade. Eu olhei para ela e falei assim, uau, fantástico. Filmes de ímpios falando verdades bíblicas. A verdade é sempre a verdade. Então algumas pessoas tentam construir as suas verdades para o quê? Para trazer um adocicar sobre as suas decisões erradas. Israel estava fazendo isso. E é muito interessante que quando o anjo chega, esse homem, a primeira questão que a gente vê aqui nele é que ele para diante do anjo e fala, calma aí, tem alguma coisa errada. Você está... Acho que o CPF que você digitou aí é o CPF de outra pessoa, não sou eu não. Porque você está falando que eu sou um homem forte, corajoso. Eu? Você está brincando, cara. Que eu sou o libertador, sou menor da minha casa, minha tribo é menor, é mais pobre. Quem sou eu? Não tem influência política nenhuma na nação. Você está falando que eu vou fazer diferença? É totalmente improvável que alguém me escute. Uau! Será que você já se sentiu assim? Até mesmo, não vou nem falar na sociedade, mas até mesmo na sua casa, na sua família, na sua parentela, onde de repente você quer levantar o dedo e falar, mas tem aqueles parentes que são aqueles que articulam melhor e você fala, pô, mas eu queria dizer alguma coisa. Eu, não, deixa pra lá aí, continua a discussão, vamos fazer, vamos acontecer, e você tenta dizer, cara, esse caminho é um caminho que vai dar errado. Já passou por isso? Eu já vivi isso. De você tentar mostrar para as pessoas, abrir os olhos das pessoas e as pessoas te colocarem de lado. Falar, não, a sua opinião, crente, eu não quero ouvir. Você não sabe de nada. Será que eu não sei mesmo? Quantas vezes nós passamos por isso? Às vezes no emprego, eu vejo ali um senhor que passou muitos anos em manutenção de avião e de repente você olha e fala assim, cara, isso pode dar problema, isso vai dar errado, isso vai dar pane. E às vezes, não, você não sabe de nada. Será que eu não sei mesmo? Eu estou vendo, está diante do meu... É minha experiência, meu know-how. Não vá por aí, não faça isso. Ou de repente, uma outra enfermeira que eu estou vendo ali fala assim, cara, essa medicação com essa outra, é isso mesmo? Será que isso não pode dar uma reação alérgica? Será que isso não pode dar, de repente, uma taquicardia? Não, você não é médica. Sim, eu não sou médico, mas eu tenho muita experiência fazendo isso e eu já vi algumas coisas acontecerem. Será que realmente a gente não precisa ser um pouco mais humilde para ouvir os pequeninos que estão ao nosso lado? Porque às vezes a gente está fazendo isso,
tentando dar uma opinião. Uau, isso não está no texto, isso veio agora. Porque às vezes a gente se coloca naquele intermediário que fala, poxa, que injustiça, nunca me ouvem. Mas quando aquelas pessoas que estão abaixo de você tentam falar, você também é soberbo e não quer ouvir. Uau. Então quero convidar você a analisar o que você tem feito. Será que você não tem ouvido? E por isso não te ouvem? Porque a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. E, na verdade, quando paramos para analisar com muita frieza e muita calma, muitas vezes o que a gente está passando é, literalmente, o que a gente está colhendo é aquilo que a gente plantou. Então, em nome de Jesus, eu chamo a reflexão essa noite. É momento de parar e ouvir mais. É momento de olhar para aqueles que estão abaixo de nós, e se abaixo, por favor, entenda entre aspas, aqueles que estão abaixo de nós, que precisam ser ouvidos com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção, para ajudar na sua tomada de decisão. Não estou dizendo que nesses conselhos vão haver sabedoria, às vezes não tem. Mas o fato de você parar e ouvir o que as pessoas têm a dizer faz toda a diferença na construção de pontes de ligação. Até mesmo para você depois poder dizer, poxa, ouvi o que você falou, pensei naquilo que você disse, mas eu queria trazer um contraponto, eu queria trazer uma outra vertente. E agora que ela foi ouvida, qual vai ser a facilidade dela receber aquilo que você tem a devolver? É muito maior. Isso além das questões espirituais, também das questões psicológicas. E às vezes você fecha a porta, eu não quero ouvir, não quero saber o que você tem a dizer. Aí no dia seguinte você, mas eu queria te dizer, o que ela vai devolver? A mesma coisa. Não, eu também não quero te ouvir. E aí portas estão fechadas e pessoas às vezes estão se destruindo, passando por dificuldade sem necessidade. Agora eu quero sair da sociedade, da família, do emprego e entrar para dentro das nossas casas. Quando as portas se fecham, estamos somente nós e nossas famílias. Será que isso também não tem acontecido? Será que filhos não estão ouvindo pai? Será que mãe não está ouvindo pai? Será que pai não está ouvindo a avó que de repente mora junto, traduzindo? Será que você não está sendo intransigente dentro do seu próprio lar? Será que você tem feito, do lado de fora na sociedade, você é uma coisa, o casal Instagram, né? Cheio de post, cheio de beijinho, externo, né? Tem gente que é especialista nisso, né? Faz um fake, né? É fake, não é isso? Vive uma vida fake, né? Então tá ali, ó, dentro das redes sociais é uma coisa, mas quando a porta fecha, meu amigo, o cachorro e o gato saem até de perto, porque o negócio fica feio. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a, se você está vivendo uma vida dupla, a você sair disso. Porque muitas vezes o que você pode estar passando no macro da sua história pode estar relacionado a coisas pequenas que precisam ser resolvidas. E Gideão passou exatamente por isso. Ele vê a fome, vê a dificuldade, e agora ele está agindo de uma forma covarde e escondida. Porque o texto falou que ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. E eu pergunto a você, o que é um lagar? Lagar, nada mais, nada menos do que um lugar de amassar uvas, de amassar azeitonas. É um lugar para você pisar, para amassar, para que você possa escorrer o suco. Onde, na verdade, deveria estar malhando o trigo? No moinho. É o lugar onde você vai moer o trigo. Mas ele estava fazendo num lugar escondido, um lugar improvável, porque não era não era momento de safra. Então ele estava fazendo escondido porque ele estava com medo do inimigo que pudesse ver aquilo e vir roubar a safra dele. Então ele estava o quê? Num ato de covardia, de desespero, fazendo escondido. E agora o anjo chega diante dele, olha nos olhos dele e fala, você é um homem corajoso e eu vim aqui te dizer que você é o libertador. Quantas vezes nós ouvimos palavras maravilhosas a nosso respeito e nós mesmos fechamos a porta dizendo, isso não é possível, é improvável, não vai acontecer. Então eu quero te convidar em nome de Jesus, essa noite, a cuidar com a sua língua. Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque você tem profetizado contra você mesmo. Às vezes não é a armadilha de Satanás, às vezes não é o que não acredita no emprego. Às vezes você tem tomado atitudes de postura e às vezes de palavra que demonstram que não se pode confiar em você. Sabe, é muito interessante, eu vi conheci uma pessoa alguns anos atrás, que ela tinha uma grande expectativa dentro da sua empresa. E aí você pergunta, e aí, como é que estava a carreira dela? Estava meio barro, meio tijolo?
ela tinha conseguido andar alguns degraus, tinha conseguido angariar algumas coisas, porque ela era muito boa no que fazia. Mas ela não chegava ao top, não chegava ao máximo. E você pergunta, por que não? Injustiça. Não, é preconceito, é onde eu moro, é a cor do meu cabelo, é a largura do meu lábio. E eu dava aula na escola dominical com essa pessoa. E eu cheguei para ela e falei assim, eu queria te chamar aqui, te exortar em amor uma coisa. Eu falei assim, o quê? Você tem chegado muito atrasado e às vezes a classe já está montada, o louvor já acabou e você ainda não chegou, os alunos estão te esperando. Você precisa ter mais compromisso com a hora. Aí essa pessoa falou assim, não, pastor, eu amo Jesus, eu amo dar aula, mas se não for do meu jeito, não tem como ser. Eu falei, como assim? Me explique isso. Não, é porque eu tenho problema com relógio. Eu tenho problema com relógio, eu tenho problema com acordar cedo, e esse sou eu, e ponto final, e aí é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Da música. Então não vou mudar, é isso aí mesmo, ou é assim, ou... Aí eu parei, olhei e falei assim, agora eu tô entendendo o porquê o teu empregador não te coloca numa posição que você já poderia estar. Essa pessoa congelou. Eu falei, alguém tem que te contar isso, e esse alguém pode ser eu, não tem problema não. Você não está conquistando na tua vida aquilo que Deus prometeu por tua culpa. Porque você é preguiçosa. Que isso, mas eu trabalho muito. Sim, você trabalha muito. E é por isso que não foi mandado embora. Você continua tendo emprego e está tendo um cargo mediano. Porque você é muito boa. Mas você já parou para pensar que se você fizer um pequeno ajuste, e esse ajuste, no caso dela, era o horário, você pode ser diretora da empresa? Porque que diretor quer dar a chave de uma empresa e falar assim, dirige o meu negócio. Se ele começa às 8 horas da manhã e você chega às 9, 9h30, 9h40, às vezes liga dizendo que vai chegar às 10h30. Por sorte de você ser muito boa, você ainda não foi mandado embora. Agora eu vou transpor isso para a igreja. O nosso Deus é o maior dos empregadores e o galardão dele, o salário que ele paga é extraordinário. Amém, igreja? Quem trabalha na obra. O nosso Deus não deve ninguém. Ele faz coisas extraordinárias quando a gente se entrega por amor à obra dele. Mas o fato é, ele quer compromisso. Simples assim. Ele quer amor e compromisso. E quando a gente faz isso, ele faz coisas extraordinárias a nosso favor, em nossa direção. A nação de Israel precisava só acordar quanto a isso. Eles se afastaram de uma forma unilateral, porque Deus continuava de braços abertos, estendidos, aguardando o retorno deles. Mas agora eles estavam chorando de desespero, porque a coisa começou a ficar muito ruim. A fome, né? Os inimigos estavam roubando a safra, os animais, então eles esperavam eles plantar. Quando chegava a época da colheita, eles vinham com camelos, eles vinham com os camelos como gafanhotos, né? Com os camelos, vírgula, como gafanhotos, tomando tudo, roubando tudo. Eles eram nômades e eles viviam dessa forma. Mas Israel chora. E quando eles choram, Deus manda o profeta, dizendo, vocês agora estão chorando, vocês agora estão querendo ajuda, então eu vou mandar alguém para enviar essa ajuda. E essa ajuda é uma palavra. Mas você não vai mudar tudo? Não. Eu vou mandar a palavra. E eu vou dizer, a palavra penetra mais fundo que a espada de 2 gumes. E a palavra veio, e era uma palavra de arrependimento. E diante dessa palavra de arrependimento, falou, eu nunca desisti de vocês, eu nunca abandonei vocês, vocês que se afastaram de mim. Então vamos voltar para o começo. E agora o Senhor fala, Gideão, você é um improvável, mas é você que eu vou usar. Porque eu quero provar para essa nação que quem libertou vocês desse jugo fui eu e a minha poderosa mão. Não foi a sua astúcia, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua beleza, nada disso. Não foi a sua expertise, não foi sua rede social, não foi seus 1 milhão de seguidores, não. O que vai acontecer é que eu, com a minha poderosa mão, vou te libertar. E assim aconteceu. Aqueles homens começaram a fazer, aquele homem em especial, começou a fazer algumas coisas. E a primeira coisa que eu te chamo a refletir é, ele chegou para aquele anjo e falou assim, se é o Senhor mesmo, e se eu encontrei graça, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que você espere aqui, que eu vou lá preparar algo para você. E o texto vai dizer que ele foi lá e preparou carne, preparou sopa, ele fez um banquete para aquele anjo do Senhor, que na teofania vai falar sobre a própria figura de Jesus, antes, ainda no Antigo Testamento. Aí você pergunta, tá, beleza, se eu for agora na casa do Paulo, eu sei que vai sair um negócio especial mais tarde,
Se eu sair com a Mila, do jeito que ela e o Pablo estão arrumados, eu acredito que vai dar certo, vai dar, como diz uma gíria que eu acho horrível, vai dar bom. É aniversário dela hoje, esse negócio vai dar bom. Vai ter algum lugar especial, algum CEP especial vai ser digitado no Google pra gente seguir. Perfeito, aleluia, glória a Deus. O fato é, nós podemos tomar decisões de seguir algumas coisas, mas hoje a gente está vivendo uma situação socioeconômica diferenciada, glória a Deus por isso. Naquele momento, aquele povo vivia em miséria, em dificuldade extrema. E o que ele faz? Se é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está me visitando mesmo, eu peço agora que você me dê um sinal, espera, porque eu faço questão de preparar alguma coisa para o Senhor. E isso não se trata de dinheiro, que algumas pessoas vão falar, então o pastor agora vai entrar naquele viés de começar a pedir dinheiro. Ah, meu Deus do céu, não é nada disso, você não entendeu nada se você está pensando isso. A grande questão é que ele fez questão de fazer uma oferta ao Senhor. Algo que custasse a ele. E naquele momento de fome, o que custava mais a ele? Comida. Então o que ele preparou para o Senhor? Comida. Senhor, você vai me libertar? Então eu quero ofertar a ti aquilo que me custa. Nesse caso, o alimento. E o mais interessante, quando ele apresenta o alimento, a Bíblia Sagrada vai dizer, na sequência do texto, que o anjo olha, recebe aquilo, coloca sobre uma pedra, desce fogo do céu, como um sinal de que Deus estava naquilo e consome tudo. Naquele momento ele sabia que Deus estava realmente com ele. E aquele que estava no lagar escondido, malhando o trigo, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele agora vira um homem corajoso. Aquilo que era improvável, agora começa a mudar a história. Amém, igreja? O improvável já não é mais tão improvável assim. Mas ele ainda precisava de mais algumas coisas, porque ele começa agora, na junção do exército, ele começa a chamar homens para fazer resistência contra aquele grande, numeroso exército, muito hábil em guerra. E agora ele está com aproximadamente 10 mil homens. E é interessante que com esses 10 mil homens, não, na verdade, ele reduz para 10 mil homens na segunda tacada, e ele chama o exército, mas o Senhor manda perguntar algo, fala para ele, pergunta para o povo uma coisa, quem está com medo? Aí fala assim, Senhor, como é que eu vou perguntar quem está no meio de uma guerra com um povo muito mais forte que a gente? Se eu perguntar quem está com medo, não vai sobrar ninguém. Pergunta para eles. E aí quando você voltar no texto, o que ele faz? Ele pergunta, quem entre vós está com medo? Quem entre vós está com as pernas tremendo aí, quer voltar para casa? É séria a pergunta? Um olhou para cá do outro, uma galera levantou a mão e falou assim, então vocês podem ir. E agora o exército dele, que já não fazia frente, o outro reduz bastante. Mas não somente isso, ele chega e fala, Senhor, agora podemos ir para a guerra? O Senhor fala, não, calma, tem algo a mais aí. Ainda tem muita gente. Ele fala, Senhor, calma aí, como assim muita gente? A maior parte do meu exército foi embora. Só sobrou... Vamos para o segundo capítulo dessa história, que eu quero fazer uma segunda prova com eles. E a segunda prova vai ser quando vocês chegarem diante da água. Vocês vão separar homens de meninos. E aí você pergunta, como assim uma separação de homens de meninos? Você precisa lembrar que você estava num ambiente hostil. E é uma reflexão para todos nós como igreja. Quantas vezes nós somos colocados em locais hostis, em lugares que são um pouco conturbados, um pouco complexos, um pouco arriscados, e nós agimos de uma forma negligente. Minha filha essa semana estava andando de bicicleta, e já era umas 9 horas da noite, não é isso? Ela estava andando de bicicleta na rua, andando de um lado para o outro, e quando ela chegou lá no final da rua, ela presenciou algo inédito para ela. Ela viu um assalto. E aí ela falou, pai, isso foi um grande absurdo, mas de quem é a culpa? A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do dólar, a culpa é... Não, a culpa é do bandido. Não, a culpa na verdade foi da mulher. Porque num lugar ermo, não tinha ninguém a não ser a mulher e uma criança de 11 anos andando de bicicleta. O que ela estava fazendo? Num lugar ainda meio escurinho, ainda com uma luz queimada do poste, ela puxou o celular e a claridade da tela estava ela lá amarradona, digitando, esquecendo da vida. E de repente o motoqueiro passou assim, por gentileza, minha senhora, você que está aqui nesse lugar tão ermo, gostaria de fazer uma maldade contigo, mas como eu sou uma pessoa bondosa, eu vou fazer uma pequena maldade. Então,
puxou o celular da mão dela, perdeu somente o celular. Porque vocês concordam comigo que o risco podia ser muito maior? Amém, mulheres? Sim. O risco era muito maior. O ambiente, tudo que eu estou descrevendo para você aqui podia ser uma coisa muito pior que tivesse acontecido. Por sorte, a dor que ela sentiu foi somente a perda material. E louvado seja Deus por isso. Pastor, mas como assim? Acredite no que eu estou dizendo. Muitas vezes nós estamos numa situação de muito risco, com a guarda muito baixa. E Deus permite que somente aquele... Como era eu fui criado no subúrbio da Leopoldina no milênio passado, nos anos 70. E agora alguns irmãos ali mais antigos vão falar assim, era só aquele cascudo, aquele mocão que a gente tomava. Hoje em dia, as crianças não sabem o que é isso. Amém, irmãos? Irmãos mais antigos. Não é aquele mocão que a gente tomava, aquela... Hã? Tomou também, irmão? Tomou só aquele coquinho, moca, e aí, né? Cada cascudo, de cada lugar do Brasil, cada um tem um nome, né? O fato é, às vezes, você tava ali, todo empolgado, de repente, ai, o que eu fiz? Menos. Né? A gente era só um alerta. O cocão que a gente tomou era só que, tipo assim, estamos fazendo alguma coisa. Depois a gente descobre o que foi, não é isso? Depois eu descubro. Mas já já coçou a cabeça ali para o quê? Só para ficar esperto. Às vezes algumas coisas acontecem que até doem, até machucam, até nos trazem prejuízo. Mas na verdade é só um cascudo que o Senhor permite que o mundo nos dê. Porque na verdade Ele está nos guardando de algo muito pior. E quando minha filha veio contando, pai, a mulher foi assaltada, caramba, como ela deu mole. E ela toda ainda efusiva diante da experiência que ela nunca tinha tido, né? Nunca tinha visto de perto ali. Aí ela falou assim, qual é o resumo disso, minha filha? Ela deu mole. Ela estava num lugar deserto. Traduzindo, ela provisionou o risco que ela passou. Você está entendendo isso? Muitas vezes nós provisionamos o mal a nosso respeito, porque nós andamos distraídos. E esse texto da palavra de Deus também nos alerta quanto a isso. Por quê? Os homens foram separados dos meninos por um motivo simples. Diante de uma zona de guerra, de uma situação de combate, eles estavam sedentos e chegaram diante de uma fonte de água. E o que o Senhor falou? Separa agora 2 tipos de homem. Aqueles que vão chegar diante da fonte e vão beber água como? Vocês que são inteligentes aí, me dizem as 2 formas de eu beber água numa situação como essa. Eu vou baixar a cabeça e vou o quê? Beber a água, que aí o pessoal, a menina ali da área da saúde, eu acredito, vai falar assim, é a forma mais higiênica de ser feita, porque no meio do deserto, com aquela mão imunda de suja, né, alguém vai falar assim, poxa, é muito mais higiênico, concorda? Baixa a cabeça e vai lá, ó, suga a água direto na fonte, ó, que beleza, não é não? Esse meu, aí ó, a enfermeira já olhou ali e fez um like, ó. E a segunda forma, um pouco menos higiênica, um pouco menos rápida, que é o quê? Você lavar a mão, mas por favor, lavem a mão. Vamos partir da premissa também, de que lavaram a mão, né? Passou uma aguinha na mão, né? Deu um banho nos micróbios, como diz minha esposa, e pega a água na mão e traz a água ao rosto. E aí você vai ali e de novo pega mais uma concha uma concha, às vezes, mas e traz ao rosto. E era exatamente isso que Deus queria fazer. Separar quem abaixou a cabeça para beber água de quem trouxe a água ao rosto. E aí você pergunta, mas qual é a relevância disso? Pois eu vou te dizer. Assim como algumas pessoas acabam sendo assaltadas nos dias de hoje, porque negligenciam com a segurança, assim era o que Deus queria mostrar para eles. Se eles estavam numa zona de guerra, eles não podiam baixar a cabeça. Eles não podiam, eu vou aqui agora esquecer de todo mundo que está à minha volta. E agora eu vou aqui, ó, botar a cabeça na água, beber. Não, o inimigo pode atacar a qualquer momento. Você não sabe se ele estava atrás de uma montanha, já escondido, esperando aquele momento para te pegar. E de repente você está tomando uma lança, uma flechada e nem sabe de onde veio. Então ele falou, agora a gente vai separar o grupo de elite dessa tropa. Aqueles que não vão tirar o olho do horizonte, vão estar atentos do que está acontecendo, vão beber água assim, vão matar a sede. Mas talvez com um pouco mais vagaroso, mas isso vai ajudar eles a se manterem vivos. Sabe, o Espírito Santo está trazendo a reflexão a cada um de vocês. Quantos adolescentes hoje são assaltados exatamente por isso? Lembra um amigo nosso que morava aqui, que falou para a filha, minha filha, não vai digitando pro colégio, que é 2 quarteirões daqui. E ela conseguiu 2 quarteirões da sua casa ao colégio ser assaltada. Mas por quê? Exatamente, vinha andando na rua digitando.
Vocês sabiam que na Europa tem países que tem VLT, é igualzinho daqui, essa codificação internacional, e tem VLT, eles tiveram que botar luminosos na rua, porque as pessoas estavam sendo atropeladas pelo VLT. Sabiam disso? Na Europa, aqui do lado. Botar no chão a faixa, o sinal vermelho, botar no chão o indicativo vermelho. Porque as pessoas estão tão andando, digitando, que as pessoas estão Então, tipo assim, a gente precisa se reinventar para as pessoas não serem atropeladas, já que elas não conseguem levantar a cabeça e olhar para o sinal, a gente precisa botar no chão. Olha que absurdo a gente chegou. O ponto que a gente chegou como sociedade, do nível de distração. E muitas vezes coisas estão acontecendo, e aí eu estou botando tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Coisas estão acontecendo embaixo dos nossos olhos e nós não estamos vendo. O que eu quero convidar você é levantar um pouco mais a sua cabeça e prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes a tua família está sendo roubada e você não está vendo. Às vezes seus filhos estão sendo roubados de você e você não está vendo. Às vezes seu casamento está sendo roubado de você e você não está vendo. Às vezes a tua salvação em Cristo Jesus está sendo roubada e você não está vendo. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a fazer parte dessa tropa de elite do Senhor. Pessoas que mantêm os olhos atentos no que está acontecendo. Acreditando que o Deus Todo-Poderoso é contigo, para na hora do combate você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas sempre mantendo os seus olhos abertos, atentos. Quando você está, mas pastor, e na hora de dormir? A Bíblia fala que em paz me deito e repouso seguro. Então, quando nós descansamos, o guarda de Israel está a nos proteger. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando para você ter um sono em sobressalto. Não confunda minhas palavras. Você é inteligente e você está entendendo o que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que quando você estiver no momento de atenção, esteja realmente atento. Amém? Pois bem, nesse momento, ele tem eu fico imaginando ele como líder de um exército. O que aconteceu ali? Daqueles que tinham, que já eram poucos, o que acontece? Sobram somente 300 homens que trouxeram água à boca. E o Senhor falou, é com esse que eu quero contar. O resto pode mandar para casa. Senhor, é isso mesmo? Não é o contrário, não, é isso mesmo. Porque eu conheço o coração deles e eu sei que se essa quantidade de homens for para a guerra, eles ainda vão bater no peito e falar assim, nós vencemos porque nós somos muito bons. Nós usamos uma estratégia extraordinária e é por isso que nós vencemos. E o Senhor conhecia o coração deles, ele queria fazer um milagre, ele queria trazer libertação à nação, mas ele queria mostrar que ele é Deus, para não ter dúvida. Muitas vezes nós estamos tentando da forma que nós entendemos racionalmente como sendo a melhor. E às vezes o Senhor permite que isso sim seja um bom caminho, inspirado por Ele, mas tem hora que Ele faz de uma forma totalmente diferente, totalmente improvável. Assim foi nesse texto, porque aqueles homens estavam ali e os 300 foram divididos de uma forma estratégica, porque o Espírito de Deus mostrou a ele o que fazer. E ele pegou tochas, ele pegou um jarro e eles pegaram cornetas, né? Pega lá, por gentileza, lá a corneta, o chofar pequeno para mostrar. E eles lançaram mão desses 3 instrumentos. Aí você fala, rapaz, eles estavam indo para uma grande guerra. O que que... O outro já falou assim, você vai tocar? Vou tocar? Deve ter sido isso. Você vai tocar? Eu toco. Quer que eu toque? Calma, eu quero só exemplificar, só mostrar. E o fato é, eles estavam ali, naquela situação, diante daquele grande, numeroso exército, um grande acampamento, forrando o vale. E eles olham e falam, nós só temos 300 homens. E junto a esses 300 homens, o Senhor manda que a gente pegue, não metralhadoras, não canhões, não granada, mas Ele manda que a gente lance mão de chifres de carneiro, do pequeno chofar. E eles prendiam isso ao cinto deles, espada de um lado eles mantinham. Por quê? Quando eles estavam andando em patrulha, eles viam o inimigo, eles lançavam a mão desse chifre e tocavam, para avisar o restante dos combatentes que o ataque estava vindo daquele lado. Então eles entendiam, tinha um toque de guerra, do lado que viu o som, era o lado que tinha que defender estrategicamente. Então por isso que eles andavam, os soldados andavam com esse pequeno chifre. Tem o grande, que é um outro toque específico para um outro fim específico, mas quando a gente lê o texto, o Senhor mandava que eles usassem esse, é o chifre pequeno, guarde por favor. Então eles estavam com chifre pequeno, eles estavam com tochas, porque era de noite, e eles estavam com vasos. Está dizendo, com vaso, eles fizeram o quê? Eles esconderam a tocha. E aí você é inteligente, você tem abajur em casa, luminária em casa, você sabe o quê? Você bota aquela cúpula, o que você faz? Você direciona a luz, não é isso?
direciona para baixo. Então eles conseguiam andar no escuro, né? Não tinha iluminação pública, conseguiam andar, mas quem olhava de longe não via o quê? Aquela iluminação, não via aquele fogo. Então ele separou em 3 grupos de 100 e falou, quando eu fizer uma coisa, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Então se é para lá, se é para cá, eu vou por aqui. Então quando eu fizer, vocês repetem. Perfeito? Combinou com os 300 homens e vamos embora. Melhor coisa que tem é quando a gente faz alguma coisa sabendo qual é a nossa esperança. Aqueles homens sabiam que se tivessem que morrer em combate, eles teriam uma vida eterna ao lado do Senhor. Então eles estavam muito tranquilos. Então vão eles lá com a lamparina, né, acesa, iluminando ali o chão, mas sem poderem ser vistos de longe. E agora o que acontece? Quando chega um momento específico que eles se posicionam, o Senhor deu a estratégia para eles. Toca o chofar, dá o toque de guerra. Os 100 homens que estão com você, toquem as suas trombetas, façam um grande alarido. O som da noite se, né, propaga muito mais, a gente vê aqui pelo som lá das barracas na praia, a gente consegue ouvir o som vindo, porque a atmosfera baixa, quem já estudou sobre isso, entende, né? Então, o difundir de ondas, né, fica mais fácil, principalmente à noite, né? E aí eles tocaram, e do momento que eles tocaram, eles quebraram aqueles jarros, e o que aconteceu? Vários pontos de luz se iluminaram na noite. Você imagina os caras dormindo lá, amarradão, e de repente aquele barulho da noite de buzina tocando, e quando os caras abrem o olho, eles veem diante deles um monte de pontinho de fogo. Eles veem um grande exército está vindo na nossa direção. Só que para piorar as coisas, eles dividiram 3 grupos, eram só 100 homens, mas eles fizeram de forma coordenada. Então, no momento que eles começaram a tocar aqui, eles começaram a tocar de um lado, começaram a tocar do outro, e todos quebraram. E de repente aqueles homens estão acordando, estão invadindo por aqui, estão invadindo por ali. Só que o que aconteceu? Deus sabia o que estava fazendo. Os daqui correram para cá. Quando eles começaram a correr para cá, o que os daqui pensaram? Estão invadindo, pô, eu estou escutando barulho de lá, invadiram. E aí eles começaram a guerrear. Os que vieram de lá, escutaram de lá, começaram a correr para cá. Os que estavam aqui fizeram o quê? Os caras estão chegando. Então, traduzindo, eles começaram a guerrear entre eles. E acredite, aqueles 300 homens ficaram só com pipoca assistindo. Eles não precisaram nem lançar a mão da espada. Eles só precisaram obedecer. Muitas vezes você quer resolver na força do teu braço, na sua astúcia, mas o Senhor só está falando, faz o que eu estou mandando e não se preocupa, porque eu sou contigo. Eu já tenho toda a estratégia montada. A única coisa que você e eu precisamos fazer é obedecer. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala, tem horas que só basta obedecer e confiar. É só isso. É só obedecer e confiar. Porque o sobrenatural vai acontecer. Ah, pastor, então você está dizendo que sempre vai ser assim? Não, nós vimos semana passada, na ministração de Josué, que foi totalmente diferente. Onde eles falaram, vocês vão obedecer, vão confiar e na sequência vão ter que fazer o quê? Os que estão com a espada desembainhada já vão na frente, porque agora vocês precisam tomar a cidade, vocês precisam guerrear. Nesse outro texto, o Senhor fala que ele cada hora age como quer, porque eles precisavam tocar e ficar o quê? Esperando, porque eles iam se degladiar entre si, eles já iam se matar. E assim foi, eles começaram a se matar, eles estavam, a confusão veio ao coração deles. Num segundo momento, agora Israel se junta e parte em perseguição, na busca pela segunda parte do combate. Mas aqueles homens já estavam aterrorizados, aqueles homens já estavam amedrontados. Deus havia trazido uma grande libertação para Israel. Grandes coisas tinham acontecido entre eles. E é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. Eu não sei quem é você, em que momento você está na sua história. Eu não sei se você está lá como um Gideão, malhando o trigo no lagar escondido com medo. Eu não sei se você está longe dos caminhos do Senhor, passando por dificuldades, que você tenta achar resposta, mas no fundo você sabe quais são as respostas. Você se afastou. Você se afastou do Pai, você se afastou de casa. Você negligenciou a promessa que você tinha com Ele. Aquilo que você fez, de repente, há muitos anos atrás. Onde um dia você chegou e falou assim, eu quero ser assim, assim, assado. Eu quero entregar minha vida ao Senhor e eu quero fazer e acontecer. E de repente veio um casamento, veio um filho, veio um emprego, não sei. Talvez tenha havido uma doença, uma dificuldade, eu realmente não sei.
Mas o que eu sei é que você sabe. E talvez por muitos momentos você tenha tentado esconder de você mesmo o que realmente você prometeu e o que realmente você tem feito da sua história. O fato é, eu não sei onde você está, mas o anjo do Senhor me direciona a falar para a igreja nesse momento, nessa noite. Você é um homem e é uma mulher valoroso e corajoso. Levanta-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo para combater esse grande combate, para combater essa grande guerra. Sabe, propositalmente eu pulei uma coisa. Durante todo esse trajeto dessa história que termina aqui, culmina aqui, onde houve uma grande e linda vitória, aquele homem vivia num povo que havia se corrompido em meio à idolatria. E uma das coisas, quando o anjo confirmou para ele que ele precisava montar um exército que ele ia libertar, ele precisava remover marcos antigos. Traduzindo, existiam pontos de contato entre eles, que aquele era o motivo da destruição. O seu pai e aquela nação adoravam a Baal e a Zera. E o que Deus fala? Antes de vocês saírem para o combate, antes de Deus dar a vitória, vocês precisam tomar uma atitude. E essa atitude parte de você. Você precisa ir lá, pegar o touro do seu pai, pegar o bosque que eles fizeram para a adoração a Zera, derrubar o bosque, pegar a lenha, fazer um altar e queimar esse touro que custa caro na minha presença, pedindo perdão pelos seus pecados. Pedir perdão pelo pecado da nação. E é você que está comissionado a isso. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando que venha um libertador, que venha alguém para pagar o preço pela gente. E o Senhor está falando, é contigo que eu conto. É você que foi chamado para isso. É você que precisa tomar a decisão. É interessante que a palavra fala que ele sentiu medo. Ele fala assim, cara, quando eu fizer isso aqui, o nego vai tentar me matar. Mas se Deus falou comigo, se mostrou o anjo, confirmou que era ele. Eu tive uma experiência espiritual extraordinária. Eu vou temer o homem? Acho que não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou obedecer, mas eu vou obedecer da seguinte forma. Quando anoiteceu, a noite caiu, ele foi lá de madrugada com os homens dele, e cortou e fez o que tinha que fazer. E o povo que trabalha na lida, trabalha em agropecuária, acorda muito cedo, e quando o dia raiou, e aqueles homens viram que já tinha acontecido, o bosque já havia sido derrubado, e o touro já estava queimando em sacrifício no altar. Aqueles homens ficaram revoltados, porque o Deus deles havia sido ferido. Mas o pai de Gideão teve uma palavra muito sábia e muito extraordinária que eu chamo você a refletir. Às vezes nós estamos no meio de conflitos, de dificuldades, de acusações de pessoas guerreando entre si, e você tem a oportunidade de abrir a boca do seu ouvido. E eu convido você a refletir o que o pai dele fez. Para todo mundo. Ok, meu filho merece morrer, porque ele feriu aquilo que era santo, que era sagrado pra gente. Perfeito. Mas calma aí, de quem era o bosque? Não era de Baal? Não era para adoração a Baal? O touro não era para Baal? E ele não matou e derrubou tudo? Cara, Baal não é o Deus Todo-Poderoso no nosso ver? Então vamos fazer o seguinte, Baal, mata o cara que fez isso, por mais que ele seja meu filho. E aí o povo, é verdade. Não vamos fazer justiça pelo Deus, a gente vai estar tomando o lugar dele. Quem somos nós? Vamos deixar que ele se vingue. Olha a estratégia do pai, cara. Que fantástico. Não vamos matar, não. Guarda as facas, guarda as espadas. Agora é o seguinte, agora ele vai cair na mão do Deus que a gente achava que era o Deus vivo. Porque ele está fazendo em nome de um outro Deus. E ele feriu aquilo que a gente entendia como sendo o mais poderoso. Então agora esse Deus vai se vingar. E agora o que acontece? Nada acontece com ele. E aí as pessoas temem. Uau, então existe um outro Deus mais poderoso do que aquele que a gente adorava. Palavra de sabedoria daquele pai. Eu nem sei se na verdade ele acreditava que o filho ia se safar, mas o fato é, ele soube trazer uma palavra com temperança. E muitas vezes nós temos a oportunidade exatamente de fazer isso. Por mais que a gente não saiba exatamente onde vai dar, mas a gente fala aquilo que é o correto. Amém? Eu termino a mensagem dessa noite voltando na semana passada, porque a gente terminou uma história muito bonita como essa, só que falando de Raabe. E Raabe, depois que foi para a nação de Israel, ela foi recebida de uma forma diferenciada e ela virou uma princesa.
E virando uma princesa, ela fez parte da linhagem do rei Davi. E quando a gente pega em Mateus capítulo 1, falando da genealogia, a gente vê que existiu uma Raabe, que foi essa prostituta, que transformou a história da sua vida, que foi liberta, que teve um casamento com um homem íntegro, e esse homem foi da linhagem do rei Davi. E não somente da linhagem do rei Davi, que quando a gente anda mais 14 gerações, se não me falha a memória, o que a gente vai ver? Que ela faz parte da linhagem do próprio Senhor Jesus. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que falam, essa não tem jeito. Essa não é possível. Mas eu quero dizer que o nosso Deus faz do improvável o possível. Aquela mulher fez sim parte da linhagem de Jesus. Aquela mulher mudou a história da sua vida e ela mostrou que nós somos capazes de mudar a história da nossa vida também. Aquilo que pode parecer impossível hoje, para Deus não é impossível. Aquilo que, não, mas essa pessoa não merece. Deus tem um julgamento totalmente diferente do nosso. A grande questão é nós mudarmos a nossa história. Amém? Mas infelizmente, nessa história dessa semana, o final não foi o mesmo. Gideão fez coisas extraordinárias em nome do Senhor. Gideão trouxe libertação daquela opressão que já durava há 7 anos. A fome foi resolvida e houve 40 anos de paz a partir dali. Só que as pessoas ficaram tão felizes com o que Gideão fez na época de Juízes, que chegaram para Gideão e falaram assim, nós estamos tão felizes com a tua coragem, com a tua ousadia, com tudo que você fez, que nós temos uma proposta como nação. Nós queremos que você reine, você julgue sobre nós, você seja o nosso governante. E depois que você partir, nós queremos que os seus filhos sejam os nossos governantes. E depois que os seus filhos partirem, nós queremos que os seus netos sejam nossos governantes. Está dizendo, nós queremos ser governados diante de tão grande feito que você fez. E aí você fala, uau, que palavra de honra, que palavra maravilhosa. Ai, mas infelizmente, como eu disse, a coisa não acabou muito bem. Porque diferente de Raabe, Gideão, depois de fazer coisas extraordinárias, num dado momento, ele se corrompeu. E o texto fala que ele começa a pedir espólios de guerra. Ele pede um brinco de ouro para cada um daqueles combatentes que eles estavam. E eu não sei o que deu na cabeça de Gideão, mas ele pegou aquele ouro e ele confeccionou um ídolo. Na cidade de Gideão, ele colocou um ídolo de ouro. E as pessoas se afastaram do Senhor e foram para a cidade de Gideão para adorar aquele novo Deus. É muito triste isso. Mas infelizmente eu preciso perguntar a você, será que você já viu uma história semelhante a essa? Será que você já viu a história de uma pessoa que começou muito bem, viveu coisas extraordinárias, mas num dado momento se perdeu completamente? Eu termino a mensagem dessa noite te convidando a viver milagres, viver transformação, mas, acima de tudo, ser firme e constante. Porque esse é a grande questão. Não está resumido a como começou a sua história, nem como ela está se desenvolvendo. A grande questão está como você vai terminar essa sua caminhada. Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.